Eles são a nova esperança da Marvel. Mas o maior inimigo do Quarteto Fantástico nesse filme não é bem quem você tá esperando. Nesse vídeo a gente vai além dos trailers e das teorias que todo mundo tá colocando em cima de Quarteto Fantástico, para mostrar o que realmente pode estar ameaçando tanto o sucesso do Quarteto quanto do MCU. Você vai entender que esse filme pode ser um recomeço ou acabar de vez, e tudo isso em cima de um vilão que hoje é sim o maior vilão da Marvel. Quer saber do que eu tô falando? Então já deixa o seu like, a sua inscrição, para você entender com a gente o que a Marvel precisa fazer para não destruir todo o seu universo de novo. E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador. Eu vou falar de Quarteto Fantástico hoje. A gente já tem um segundo trailer, e em cima desse segundo trailer a gente tem muita informação e muito material, até somando com entrevistas e declarações que principalmente Kevin Feige dá, do que a gente pode traçar pro futuro do Quarteto e talvez até da Marvel a partir desse filme. Mas o que a gente não pode deixar de ressaltar logo de cara é uma coisa importante e que esse filme parece trazer muito bem, que é uma receita que a Marvel sabe muito fazer bem e trazer um sucesso pro Quarteto Fantástico e que ela tem que lembrar muito na hora de executar esse filme. Você tá grávida? O quê? Você vai ser a melhor mãe do mundo! E você vai ser o melhor pai... É brincadeira, você tá perdido, cara. E eu digo isso porque esse filme traz uma série de fatores que a Marvel sabe fazer muito bem, que a gente tá acostumado a ver ela fazer bem nos últimos 20 anos. Como, por exemplo, trazer um clássico dos quadrinhos com uma fanbase gigantesca pra dentro do MCU. E fazer essa coisa toda com uma estética Jetsons, que é toda uma abordagem que a gente já viu fazer muito sucesso dentro da Marvel e que eles sabem lidar muito bem, já comprovaram isso pra gente, de fazer um fabuloso, um mágico ali em coisas que talvez fossem comuns. E ela usa isso pra envelopar atores extremamente carismáticos e do hype da galera, que vai estar fazendo personagens muito relevantes pro futuro da Marvel, até um pouco diferente dos exemplos que a gente tem até agora. E vai fazer tudo isso contando uma história de família. Como a gente já viu várias e várias vezes que o MCU consegue contar uma história pra família toda e envolvendo uma família toda na narrativa dessa história. Mas além desses pontos, tem um fator muito relevante que a Marvel vai trazer para esse filme, que é trabalhar com o orgulho do estadunidense. Porque apesar de ser, sim, uma coisa que tá nos quadrinhos do Quarteto Fantástico, a conquista espacial, todo aquele combate com a Rússia, que fez o homem chegar à Lua e tudo mais, é uma coisa que o americano dos Estados Unidos gosta bastante. Porque para eles traz um elemento muito de orgulho de realizar o American Dream e fazer o impossível acontecer. E é muito importante eles agradarem o público americano, porque provavelmente vai ser a maior fonte de bilheteria, visto que esse filme provavelmente não deve chegar a muitos lugares na China. Mas além de trazer coisas, como eu disse, bem comuns, tanto dentro quanto fora da Marvel, dentro quanto fora da cultura estadunidense, esse filme ele tenta fazer tudo, e ele tá, até certo ponto, pelo menos nos trailers, conseguindo fazer isso tudo com uma certa originalidade, tentando trazer algo novo, de fato. Até o logo do MCU é totalmente diferente das coisas que o Marvel Studios já fez. E talvez aqui tenhamos alguns pontos relevantes. Primeiramente, que o uso de IA nas questões artísticas desse filme parece ser um fator. Já viu muita crítica em cima do pôster, e você vendo o trailer, você tem algumas cenas bem esquisitas ali. E a gente já falou bastante disso nesse canal, tem o link aqui embaixo na descrição. Mas também a gente tem questões ligadas à aparência da surfista prateada, que por mais que seja só um trailer, por mais que seja uma questão de obviamente se tratar de uma cena não acabada, como acontece em todos os trailers praticamente que a gente vê na nossa vida, já tem gerado uma polêmica por aí, que é uma polêmica que vai além da questão estética, mas que daqui a pouquinho a gente fala melhor. Mas isso tudo se deve, como eu já disse, pelo fato da Marvel fazer algo novo dentro da sua máquina. Só que a diferença é que ela quer produzir dentro dessa máquina totalmente do zero, não pegando nenhuma referência, vamos dizer assim, narrativa para contar a sua história. Como se quisesse efetivamente começar do zero. Todos nós conhecemos a história. 4 corajosos astronautas vão para o espaço. E esse argumento se baseia principalmente em várias declarações de Kevin Feige, que disse que primeiro esse filme vai se passar nos anos 60, mas que não é um filme que faz parte da linha principal do MCU, que é assim a linha principal que a gente tá acompanhando desde o começo da Marvel. E além disso diz que esse não será um filme de origem,
que eles já estarão estabelecidos. Ou seja, isso tudo vai acontecer numa linha separada, alternativa à linha do MCU. E o fato dele ser totalmente deslocado torna-se a primeira coisa que a Marvel vai fazer totalmente do zero, separado de tudo, sem surgir de uma grande conexão ou de um grande contexto dessas linhas temporais. E preste muita atenção de por que eu tô ressaltando bastante isso, porque fazendo dessa forma, eles conseguem construir um novo universo em cima de algo que não vai trazer nenhum tipo de histórico em cima do que ela já fez. Totalmente livre de qualquer tipo de coisa que tenha dado errado anteriormente. Mas vocês perguntam, vai ser um reboot ou não vai ser um reboot? Pra gente chegar nessa resposta, vai ser um reboot ou não, primeiro, a gente vai ter que ver o filme, mas segundo, a gente vai ter que passar por alguns pontos até chegar nessa discussão de uma forma mais concreta pra vocês. Porque pra gente continuar a nossa conversa, a gente tem que entender um fator importante, que é efetivamente qual que é o maior vilão que esse filme vai enfrentar. É minha culpa. Eu estiquei os limites do espaço. E eles ouviram. O maior vilão é você, se você não der o like nesse vídeo e não compartilhar com a gente o que você tá achando, o que você espera pro Quarteto Fantástico, o futuro do MCU e todas as coisas que envolvem esse universo de super-heróis no cinema, que tem gente que fala saturado, tem gente que fala que tem muita coisa pra explorar, mas que independente de tudo, sempre vai ter algo que você possa dizer pra gente e compartilhar, pra gente construir um conteúdo melhor, mais legal e mais bacana pra vocês. Então deixa seu like com a gente, comenta aqui embaixo, se inscreve, faça todo o serviço maravilhoso pra você não ser o vilão do analisador, diferente da Marvel, pois ela sim, e atenção pro que eu vou dizer agora, estragou o seu MCU. E isso é um fato sem volta, porque ela não fez isso através de uma única escolha polêmica que destruiu todo o seu universo, mas sim de uma sequência de escolhas que foram acumulando e fazendo algo que ela se encontra num ponto meio que sem volta. Na verdade tem um ponto de volta, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre eles. E essas escolhas que elas fizeram envolve, primeiramente, dar muito espaço a coisas que ela queria colocar nesse universo, mas que não iam, assim, mudar efetivamente o futuro desse universo. Aquela cena lá das Spice Girls do Vingadores Ultimato envelheceu muito mal, né? Ela também tornou a trama do todo do MCU complexa demais. Antes você tinha toda uma trama baseada em 6 Joias do Infinito, e agora você tem uma viagem multiversal, vários artefatos que você pode fazer coisas que simplesmente você não precisa explicar nada direito, mas você fica jogando formas diferentes de fazer essas coisas. A Marvel também cansou o público através do seu alto volume de produções. Eu digo isso tanto em coisinhas pequenas quanto em coisas grandes de filmes e séries. E ela fez tudo isso com abordagens repetitivas e medíocres em boa parte do tempo. Além de que tinha tanta confiança que as coisas iam dar certo que entregava e deixava vazar um tanto de informação através de insider, através do marketing que passa 600 trailer e entrega a trama do filme inteira, e através de brinquedo, né, que o Lego revela o plot do filme inteiro que vai acontecer na caixa escrito lá. E pra ser a pá de cal desse rolê todo, ela subestimou muito a crítica feita na série The Boys sobre todo esse universo de divulgação dela. A gente via The Boys, assistia e ria das coisas de The Boys ligadas a tanto Marvel quanto DC, e a gente, quando se sente confortável com uma informação, a gente absorve ela muito melhor. Só que essa digestão a gente fez, mas eles não fizeram. E aí tudo que eles ficavam que era incrível, maravilhoso e tal assim, virou chacota do outro lado. Consequentemente, virou chacota para a maioria do público. E aí esse rolê todo chegou num ponto tão, digamos assim, grave para eles, que não tem uma solução hoje para Marvel que não fuja a de trazer de volta os Vingadores principais, os 5 mais queridinhos da Marvel. E um deles a gente pelo menos sabe que já volta. Não necessariamente como o herói que todo mundo conhece, mas o ator volta, porque Robert Downey Jr. volta como Doutor Destino. Doutor Destino esse que tem uma ligação direta com o Quarteto Fantástico. E usar o Doutor Destino para ser uma ponte do Quarteto Fantástico com o MCU pode ser uma ferramenta muito interessante e muito efetiva para o que eles querem fazer. Que somado aos fatores que eu disse no começo do vídeo, que a Marvel consegue fazer bem, que já estão nesse Quarteto Fantástico, pode garantir uma aceitação tranquila a este filme. Mas além disso, usar a relevância do Galactus, ou inserir simplesmente eles na linha que todo mundo quer, pelas mãos do Loki, segundo que ele agora é o Senhor do Tempo
da Marvel, deixa o cenário ainda mais favorável, ainda mais viável. E você ainda pode fazer isso usando tanto o Doutor Destino, quanto o Galactus, quanto o Loki ao mesmo tempo. Só que, quando eu falo do inimigo real do Quarteto Fantástico nesse filme, eu não tô falando de Loki, eu não tô falando de Galactus ou Doutor Destino, porque se trata de algo muito maior do que qualquer personagem que a gente viu até agora no MCU. E isso requer que a Marvel tenha tanto cuidado em fazer esse filme acontecer. E esse cuidado é necessário porque esse inimigo é o quê? É o ranço das pessoas. O ranço é o maior inimigo que o Quarteto Fantástico vai enfrentar ao ser lançado para o público assistir e avaliar. Porque hoje em dia o público já começa a olhar alguma coisa, mesmo se gostar, com uma certa má vontade. E não há um único culpado para ter essa certa má vontade quando você vai assistir alguma coisa nesses tempos de internet que a gente vive. Porque você tem o ódio, você tem a impaciência das pessoas, visto todo esse workflow de internet que a gente tem no nosso dia a dia atualmente. Ainda mais quando temos assuntos ligados às pautas sociopolíticas. Mas eu não vou entrar tanto nesse mérito porque eu já falei muito sobre esses assuntos aqui nesse canal. Só que além disso, essa grande impaciência vem porque a Marvel não entrega para esse todo de pessoas algo satisfatório há muito tempo, tendo esse público razão ou não de reclamar. E daí, reiterando, presta muita atenção, seguir essa regra de usar os universos alternativos para lançar coisas novas dentro desse mesmo contexto pode ser sim uma saída interessante para a Marvel continuar a produzir em meio à crise que ela está vivendo. Porque aí você tem vários universos criados e o que der certo você segue em frente. Isso pode ser bem grande para coisas que a Marvel quer lançar daqui para frente, que ela quer que as pessoas se voltem a ela para prestar atenção. Ou melhor, que ela diga, venha a mim, e as pessoas venham novamente assistir o que ela tem a dizer. A mim, meus X-Men. E eu digo isso porque no vídeo das cadeirinhas, que durou 50 mil horas, anunciando os atores que vão estar em Vingadores Doomsday, os atores que vão fazer os mutantes já são atores que interpretaram esses mutantes alguma vez na vida. E eu digo mais, esses X-Men da Fox que serão utilizados nesse filme não só são uma homenagem, assim como foi feito no Deadpool Wolverine, mas são um seguro que a Marvel tem. E eu digo isso porque muito provavelmente os mutantes que estariam nesses dois filmes que fechariam essa fase da Marvel não seriam os mutantes da Fox, mas sim os mutantes que a gente viu começar a ser construído e desenvolvido nessa primeira fase que eu falei no começo do vídeo, de que a Marvel quis trazer pra gente lá, desde a mutação da Kamala, mas que não pegou. E isso é tão jogado no seguro por parte deles, que eles trouxeram só da primeira formação de X-Men atores pra continuar nesse filme. Não trouxeram nenhum dos atores ali da fase da Fênix Negra, do First Class, que seriam atores mais jovens e que teriam, digamos assim, uma longevidade para continuar interpretando esses personagens. Pois foram atrás da Jean Grey, que tá toda esquisitona de Botox. A gente tem o ator que é o Ciclope, que tá fazendo escada pro Sonic. O Patrick Stewart e o Ian McKellen, que não são mais nenhum jovenzinhos. Ian McKellen, quando esse filme sair, vai estar quase com 90 anos. E nesse ponto todo, tem um fator que não foi mencionado e que pode passar batidaço, mas com certeza não foi algo originalmente pensado, que é, se esses X-Men que vão vir da primeira fase da Fox forem, digamos assim, a personificação em live action dos X-Men que já foram testados e aprovados dentro do MCU, ou no caso do Marvel Animation ou Marvel Television, que são os X-Men adorados e aclamados de X-Men 97. Seria uma forma da Marvel seguir em frente com esse universo que ela tem. Se ela conseguir introduzir o Quarteto Fantástico no Guerras Secretas de uma forma bem sucedida, isso vai validar algo que ela tem até experimentado em outras obras, como por exemplo Lobisomem da Meia-Noite, o próprio X-Men 97, a nova série do Homem-Aranha animado, e em alguns pontos também com Cavaleiro da Lua e Eternos, que apesar dessas obras serem ou desconhecidas, ou que não fizeram tanto barulho, ou sim, bem odiadas pela galera, são uma amostra de que a Marvel consegue sim fazer coisas independentes e que não precisam conectar nada. Mas seguindo sobre a produção
do Marvel Studios como carro-chefe. Porque isso vai ser muito mais importante que qualquer filme ou qualquer série que a Marvel produzir, pois vai sinalizar que a Marvel conseguiu recuperar o seu potencial produtivo de obras para as pessoas. E aí ela vai poder fazer o que ela bem entender, sem se preocupar em conectar uma coisa com a outra, e só conectar no futuro, ou como a gente vai ver provavelmente daqui a uns tempos, Guerras Secretas ou algum grande evento que ela queira fazer, onde ela vai só pescar as obras e colocar uma conexão sem tantos, digamos assim, rococós para fazê-la acontecer. Mas essa ideia não é nova, eu já digo ela há algum tempo, pelo menos há uns 3 anos eu falo nesse canal aqui, que ia chegar uma hora que a Marvel ia ter que fazer as coisas dela e não focar na conexão, porque ela seguir nessa abordagem ia gerar alguns problemas, como gerou no caso do Capitão América do nosso querido Sam Wilson, que é legal, mas sofreu pelo timing, e que é mais um fruto do reflexo das coisas que aconteceram desde Deadpool Wolverine, dessa crise, entre aspas, que a Marvel tá vivendo. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, curta, compartilhe, favorite, se inscreva e até o próximo analisador.